São Pio de Pietrelcina dizia: sou um simples frade que reza. Teve sua vida dedicada à oração, na simplicidade e voltada para a caridade. Padre Pio comoveu um grande número de devotos, por ser um homem apaixonado por Jesus e devoto dedicado à Virgem Maria. Se em vida viveu grandes perseguições, agora é nosso intercessor no céu. Com acontecimentos extraordinários durante sua vida e seu tempo, o século XX, ele conquistou fama de santidade mesmo antes de sua morte. Aqui vamos contar um pouco de sua história, recordando os fatos mais importantes, como os estigmas, a perseguição sofrida e o milagre que o levou à canonização pela Igreja. Episódio 1. Cronologia da vida de Padre Pio. Em 20 de setembro de 1918, depois da celebração da Santa Missa, recebeu os estigmas nas mãos e nos pés. A partir de 1919, começou a divulgação da notícia dos estigmas, propagação da fama de Padre Pio pelo mundo todo e início do fluxo de peregrinos. Em 1923, a Igreja ordenou que Padre Pio não celebrasse mais a missa em público e que não respondesse mais às cartas recebidas. Somente em 1933, Padre Pio voltou a celebrar a missa publicamente, e em 1934 voltou a atender confissões. Em 1956, houve a inauguração de sua obra terrena, Casa Sollievo della Sofferenza. Morreu em San Giovanni Rotondo, no dia 23 de setembro de 1968. Em maio de 1999, foi proclamado beato. Em junho de 2002, foi declarado santo pelo Papa João Paulo II. Estigmas. O acontecimento místico mais marcante na vida do Padre Pio foram os estigmas que ele carregou por 50 anos. Ele foi o único padre a receber os estigmas na história da Igreja. Os demais santos que carregaram essas feridas eram todos leigos. Profecia. Contam os relatos que enquanto o Papa João Paulo II ainda era padre, em uma confissão com o Padre Pio, este lhe disse: "Vás a ser Papa." E continuou: "Também vejo sangue e martírio em sua vida." Perseguição. Foi perseguido pela própria Igreja, até mesmo o próprio bispo do Padre Pio o perseguiu. As reclamações e acusações chegaram até Roma e, na época, o Santo Ofício chegou a condená-lo. Só chegavam os relatórios contra ele, nunca os reais. O religioso aceitou essa perseguição com profundo amor à Igreja. Cartas. Em suas cartas ao seu diretor espiritual, Padre Pio contava sobre os seus encontros com Jesus. Também teve as cartas sobre Garabandal, que Padre Pio enviou várias para Conchita Gonzalez. Em outro vídeo falaremos mais sobre essas cartas e as aparições de Garabandal. Bilocação. Padre Pio foi visto nos Estados Unidos, em Roma, em Milão e lugares espalhados pela Europa, mesmo sem ter saído do convento onde vivia. Milagre da canonização. O milagre atribuído a São Pio que o levou à canonização foi a cura de um menino chamado Mateu Colella, com sintomas de uma gripe,
e diagnosticado com meningite. A mãe rezava a Jesus e pedia a intercessão de Padre Pio, e até fez isso diante dos restos mortais do santo. Um dia, Mateu reagiu e contou de um sonho em que teve a visão de Padre Pio e os anjos, e depois disso, ficou curado e sem sequelas. Os papas diziam de São Padre Pio. Papa Bento XV. Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. Papa Paulo VI. Veja que fama ele alcançou. Quanta gente de todo o mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo. Porque era um sábio. Porque dispunha de meios. Não, mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite, era difícil de dizer, representante estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. Papa João Paulo II. Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão sacramental. A história de Padre Pio marcou a vida das pessoas com curas, conversões, confissões marcantes e oração. Muitas pessoas se dirigiam a San Giovanni Rotondo para falar com Padre Pio, que em vida já tinha fama de santidade. Na atualidade, a vida, a santidade, o testemunho de São Pio arrebanham muitos fiéis. Com isso, o Santuário de San Giovanni, que foi dedicado a ele, recebe muitos visitantes. Em 2008, seu corpo foi exumado e, desde então, as pessoas podem visitar o corpo incorrupto, exposto no santuário. São Pio é um grande exemplo de caridade. O Papa João Paulo II, na celebração de canonização, resumiu São Pio como homem de oração e caridade. O Padre Pio unia à oração também uma intensa atividade caritativa, da qual é uma extraordinária expressão, a Casa Alívio do Sofrimento. Oração e caridade. Eis uma síntese muito concreta do ensinamento do Padre Pio, que hoje é proposto a todos. Oração curta de Padre Pio. O meu passado, Senhor, à tua misericórdia. O meu presente, ao teu amor. O meu futuro, à tua providência. São Pio de Pietrelcina. Rogai por nós. Ative o sininho para ser lembrado do capítulo 2. A vida e fé mística de Padre Pio. Até o próximo episódio.